Pergunte para todos que me conhecem intimamente. De vez em quando eu uso meu testemunho negativo para dizer, olha, eu sou tão pecador como vocês. Pergunte para eles. Gosto de fazer vínculos com pessoas, sentar à mesa com pessoas. Mas quais? Quais são aquelas que mais te atraem, Pastor Paulo? Aquelas que mais demonstram temor a Deus. Deus quer falar com você. Se Deus, pela sua graça, conceder a você que tenha tais pactos, tais vínculos com pelo menos uma pessoa, você vai ver os grandes benefícios que isso traz. Deixa eu ver se eu ponho o cronômetro aqui, porque hoje, pelo jeito, eu já vi, se eu não botar um cronômetro aqui, e eles põem um negócio que eu não sei mexer, tem 130 botão aqui. Ah não, só Jesus. É o Tiago. Aqui, quando você não tem para quem pôr a culpa, põe no Tiago. Ixi, está tocando ao contrário. Ai, Senhor. Ah, deixa isso para lá. Deve ser Deus falando, hoje não tem tempo, filho. Só para confirmar o horário, que hora que é aí para ver se esse relógio tem dia? Ok, 2 minutinhos adiantado. Nesse sentido, não há melhor exemplo que a amizade de Jonatas e Davi. E vamos agora ver, à luz da história, da narrativa de Jonatas e Davi, a importância de se ter alianças. Primeiro, vamos ver a base da amizade, a base para a amizade, a base para a aliança. A base para a aliança consiste em 2 princípios. Primeiro, amor. Segundo, semelhança. Primeiro, a base para a amizade, a base para a aliança, o amor. Verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Primeiro, veja só, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à de Davi. Quando Jonatas e Davi se conheceram, houve uma empatia entre os dois. Um se afeiçoou pelo outro. Houve uma admiração, uma empatia. Jonatas se identificou com Davi e vice-versa. E Davi se identificou com Jonatas. As pessoas que se tornam amigas, se tornam porque se identificam umas com as outras. O homem ou mulher que faz amigos, faz porque se identifica, tem algo nele que ele se identifica. Se é uma base para a aliança, para o amor, tem algo em comum entre nós. Eu me identifiquei, eu me afeiçoei, eu me liguei, houve uma empatia entre eu e aquele indivíduo, entre eu e aquela indivídua. Depois ele diz que a alma de Jonatas se ligou e Jonatas o amou com a sua própria alma. Significa amar com a sua própria alma. O amou de todo o coração. Não é um amor superficial, não é uma aliança supérflua, não é uma aliança da boca para fora, não é um sentimento que se origina de um impulso. É um sentimento sincero, verdadeiro, voluntário, abnegado. É um amor com todo o coração, é isso que quer dizer. E com isso que eu quero ensinar, que a base para a amizade é o amor. Amigos verdadeiros se amam. O que une um vínculo de uma pessoa com a outra, o que faz o vínculo de uma pessoa com a outra, é o amor. Amigos verdadeiros, amigos do peito se amam.
O que os leva a fazer este vínculo, este pacto, esta aliança, é o amor que um tem pelo outro. Não é um sentimento de interesse, não é um benefício, é simplesmente um amor. E um amor não superficial, sincero e verdadeiro. Agora, qual foi a causa do amor de Jonatas por Davi? O que fez Jonatas se afeiçoar, ter essa empatia, esse interesse, amar Davi dessa forma? Qual foi a causa? A fidelidade de Davi por Deus. Porque o texto diz assim, verso 1: sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, aí a alma de Jonatas se ligou a dele. Depois que Davi acabou, foi alguma coisa que Jonatas testemunhou em Davi, alguma coisa que Jonatas viu em Davi, que teve um feedback, ele teve uma empatia naquele momento. E o que foi que acabou de dizer Davi a Saul? É o contexto de todo o capítulo anterior, 17. É o medo das companhias de Israel de Golias. É Davi dizendo a Saul: teu servo pelejará com o gigante. É Davi dizendo: tu vens contra mim com espada, escudo e lanço. Foi o que? A fé de Davi, o temor a Deus que tinha Davi, era a confiança em Deus, a fidelidade de Davi a Deus, foi a causa. Veja que entre nós cristãos, nossos vínculos, o que deve nos aproximar de alguém, deve ser o temor que ele tem a Deus. Pergunte para todos que me conhecem intimamente. De vez em quando eu uso meu testemunho negativo para dizer: olha, sou tão pecador como vocês. Mas de vez em quando eu uso de forma negativa. Pergunte para eles: eu gosto de estar próximo a pessoas, gosto de fazer vínculos com pessoas, sentar à mesa com pessoas, gosto de me aproximar, de ter intimidade com pessoas, mas quais? Quais são aquelas que mais te atraem, pastor Paulo? Aquelas que mais demonstram temor a Deus, aliança. Como é bom falar com um homem que teme a Deus, com uma mulher santa, cujos lábios louvam e destilam louvores ao Senhor. Isso que deve afeiçoar você, é com esse tipo de gente que você deve fazer vínculos, pactos, alianças. O que mais? A base para a amizade, eu falei que está fundada em dois termos. Primeiro, o amor que Jonatas tinha por Davi. E segundo, a semelhanças que um tinha com o outro. Por que Jonatas se afeiçoou a Davi? Porque Davi tinha as mesmas qualidades que Jonatas. Era recíproco. Ele via em Davi o que ele mesmo tinha, o que ele mesmo admirava. Você não conhece aí o ditado popular: o semelhante se atrai? Malaco anda com malaco, palmeirense com palmeirense, corintiano com corintiano, e crente piedoso com crente piedoso. Então a base para a amizade foi amor, segundo semelhanças. Volta comigo em 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Você está no 18, há 4 capítulozinhos atrás. Olha as semelhanças que Davi e Jonatas tinham. 1 Samuel 14, 1. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Até aí. O que é a ideia aqui? Ele ia enfrentar a guarnição dos filisteus, ele ia enfrentar um flanco na batalha,
e não queria que fosse avisado o pai, disse: eu vou sozinho. Jonatas era um homem dotado de coragem, ousadia e bravura. E Davi: teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão e o urso, e abocanhava a ovelha, e eu ia e tirava das mãos. Davi tinha bravura, coragem e ousadia. Havia semelhança entre os dois. Segundo, fidelidade a Deus também. Veja o verso 6. Disse, pois, Jonatas seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Opa! Quem é que chamou Golias de incircunciso? Davi, no capítulo 17. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Agora veja, a mesma fala de Davi na boca de Jonatas. Quando vai invadir, se refere a eles: vamos atacar estes incircuncisos. Que é isso? Circuncisão. Em Abraão foi instituída a circuncisão, o pacto que Israel tinha com Deus. Este sem pacto, este sem aliança. Jonatas, assim como Davi, reconhecia a importância do pacto, da aliança. Ambos eram fiéis ao pacto. Verso 6 ainda no final: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar-nos com muitos ou com poucos. A mesma fala de Davi: tu vens contra mim com escudo, lança, espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi o Jonatas a mesma coisa. Nós vamos contra ele na força e no poder do Senhor. Fé, a mesma fé que Davi mostrou diante de Golias, Jonatas mostra diante dos filisteus. Então por que ele se afeiçoou? Porque foram tão amigos, porque fizeram aliança, porque se amaram tanto, porque tinham algo em comum: ambos amavam profundamente a Deus. E é com esses que você tem que fazer alianças, aqueles que tenham semelhança naquilo que você pensa, como você age, e era o caso deles. Como é bom isso! Então como é bom saber quando alguém aproxima da gente, e a gente tem esses valores, automaticamente essas pessoas estão revelando: eu também tenho esses valores, eu também gosto do que você gosta, ou pelo menos eu também quero temer como você teme. Segundo, primeiro, no que é baseada a amizade. Segundo, por que a amizade perdurou tanto? Por que essa amizade, essa aliança não se quebrava? Por que essa amizade durou tanto? Porque, olha só, a amizade era tão profunda que eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Vamos ver aqui então, por que a amizade durou tanto? Primeiro, era uma amizade cristã. Vai comigo no capítulo 20. Por que a amizade durou tanto? Primeiro, porque era uma amizade cristã. 1 Samuel 20, verso 23. Quanto àquilo que de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre ti, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Quanto à aliança que fizemos, é a tradução, quanto à promessa que fizemos um com o outro, o Senhor está entre mim e entre ti para sempre. Era uma amizade. Por que ela durou? Porque era uma amizade cristã, tinha como pilares, como fundamento
a palavra de Deus, o temor a Deus. Era uma amizade, foi baseada em fidelidade, ambos eram fiéis. Era uma amizade baseada na edificação mútua, um edificava o outro. Era uma amizade fundada em respeito mútuo, ambos se respeitavam. Era uma amizade baseada no temor que cada um tinha a Deus. Era uma amizade baseada na recriação, um motivando, consolando, recriando o outro. Era uma amizade bíblica.